O que é preciso mesmo para transformar em uma indústria, uma empresa ou até a nossa própria carreira? A resposta, olha, talvez não esteja na tecnologia, mas em algo muito mais profundo. Vamos mergulhar no manual do pioneiro digital Gustavo Zobaran para descobrir como a verdadeira transformação começa com a marca mais importante que existe, nós mesmos. E é essa a ideia central que move todo o trabalho do Gustavo Zobaran. Isso aqui não é só um slogan, sabe? É um princípio de responsabilidade. Ele defende que antes de tentar mudar qualquer coisa lá fora, a gente precisa assumir o controle da nossa própria história. É aqui, nesse ponto, que toda e qualquer transformação começa a ser construída. E para a gente entender bem essa filosofia, é preciso olhar para a jornada dele. O Zobaran esteve na linha da frente do mundo digital desde os primórdios de internet no Brasil, naquela época em que a ligação ainda era discada, barulhenta, um outro mundo. A perspectiva do Zobaran foi moldada na prática, no campo de batalha. A jornada começou lá em 1999, em plena bolha da internet. Nos anos 2000, ele montou um e-commerce, a Trilha Shop. Só que, aos 28 anos, o negócio faliu. Quebrou mesmo, e ele teve que recomeçar do zero. E essa experiência do fracasso, na verdade, se tornou a sua lição mais valiosa. Foi ela que o levou para o mundo corporativo, onde ele acabou por liderar a estratégia digital de empresas gigantes como a Caixa Seguradora. É essa mistura de empreendedorismo, fracasso e sucesso corporativo que deu a ele uma visão única das coisas. E foi a partir dessa jornada toda, com todos os seus altos e baixos, que o Zobaran conseguiu extrair uma metodologia muito clara para gerar mudança de verdade. E aqui está a tese central dele. O Zobaran percebeu que as empresas que ficavam obcecadas só com a tecnologia acabavam por falhar. A verdadeira mudança, ele defende, não é impulsionada por software ou por um novo aplicativo. Ela é impulsionada pela cultura e pelas pessoas. A tecnologia é só uma ferramenta. A transformação, essa sim, é humana. Então, o que é transformação para ele? É muito importante entender isto. Não é um projeto que tem começo, meio e fim. É um propósito contínuo, sempre focado em resolver as necessidades de hoje, não as de amanhã. E mais importante, é um esforço coletivo. Exige que toda a gente na organização participe. E ele estrutura tudo isso na chamada tríade da transformação. Funciona assim. Primeiro, a marca. É o porquê da empresa. Depois, as pessoas, que é o elemento humano, claro. E por fim, a tecnologia, que é a ferramenta que facilita tudo. A grande chave aqui é o equilíbrio entre os três. Se um desses pilares falhar, a estrutura toda desmorona. Ok, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona no mundo real, na prática? A seguir, vamos ver exatamente como o Zobaran aplicou essa filosofia para virar de cabeça para baixo uma indústria super tradicional. O desafio era simplesmente monumental. Pensa bem, construir uma startup ágil, totalmente digital a use, dentro de uma gigante corporativa super tradicional. Este projeto tornou-se o teste final para os seus princípios de transformação. A grande questão era, será que uma cultura nova conseguiria mesmo florescer dentro de uma estrutura tão antiga? Para terem sucesso, eles precisaram quebrar a mentalidade tradicional que ele descreve como sendo organizada em silos. Sabe como é? Naquele mundo antigo, cada departamento só se preocupava com as suas próprias tarefas e pronto. A chave foi introduzir uma mentalidade transversal, ou seja, equipas colaborativas, multidisciplinares, focadas na experiência completa do cliente, quebrando as barreiras entre os departamentos para resolver problemas em conjunto. E a experiência da Use deixou lições muito práticas. A primeira foi crucial: criar uma estrutura totalmente separada, autónoma, para que a inovação pudesse respirar. Eles montaram equipas diversas, com talento de fora, para injetar novas perspectivas. E, talvez o mais importante, o erro não era temido, era visto como parte do processo. O lema era falhar rápido para corrigir ainda mais rápido. Eles viviam num estado de beta permanente, porque a inovação afinal nunca para. E como é que estes princípios saem do mundo corporativo e se aplicam à nossa vida pessoal? O Zobaran chama isto a Chiara Personam, que é basicamente aplicar essa mesma mentalidade de disrupção a nós mesmos. E para fazer isso, ele usa um conceito muito poderoso, que vem do Nassim Taleb, o antifrágil. Pensa assim, uma coisa frágil, como um copo de vidro, quebra sob pressão. Algo que é robusto, aguenta o impacto, mas não melhora. Agora o antifrágil, esse fica mais forte com o stress e com o caos. É como os nossos músculos depois do exercício. Uma pessoa antifrágil absorve os impactos, aprende com eles e evolui. Ela cresce na volatilidade. E isso leva-nos a uma pergunta que é muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Qual foi a última vez que alguém olhou para a sua própria carreira, para as suas competências, para a sua vida
e se reinventou de forma ativa, de propósito. É um convite para aplicar essa mentalidade antifrágil ao nosso próprio crescimento. E para fechar, uma última história que encapsula perfeitamente o espírito de todo este manual. Imagina a cena, um dia de trabalho normal na super conservadora indústria dos seguros. De repente, o Zobaran lança uma ideia que na altura parecia completamente radical. E se a gente fizesse uma Black Friday de seguros? Ninguém nunca tinha feito isso, mas em vez de descartarem a ideia, a equipa foi lá e executou. O resultado foi explosivo. Provou que até as indústrias mais rígidas podem sim ser revolucionadas. E assim ficamos com este desafio final. A história da Black Friday não é sobre dar descontos, é sobre questionar o status quo. O Zobaran deixa-nos com esta reflexão, em que parte da nossa vida, do nosso trabalho, existe um paradigma que toda a gente aceita, só à espera que alguém chegue e pergunte: mas por que não? É essa pergunta que move toda e qualquer transformação.